nosso Pai, a Jesus Cristo, porque depois de tudo isso, depois da salvação, depois de fazer parte da igreja, nós hoje não pecamos mais, amém? Você continua pecando? Seu pecador, a gente peca. E a gente hoje vai falar só 2 versículos de Tiago capítulo 4. E se Tiago pudesse resumir esses 2 versículos para nós hoje, talvez Tiago falasse assim para nós: pare de brincar de Deus. E há momentos na vida em que eu e você somos tentados a brincar de sermos Deus. E a gente vai ver em que situação ele está falando isso. Você em algum momento já foi julgado por alguém? É bom ser julgado pelas pessoas, medido pela medida que as pessoas colocam sobre nós. Você alguma vez já julgou alguém? Que aí se você fala, nunca julguei ninguém, você está num outro pecado, né? Que é o da mentira. Uma vez a gente fez uma série lá em Guariba, do código JMR, a gente trouxe aqui para os pequenos grupos uma vez também, de nós sermos desafiados a vivermos uma vida sem julgar, mentir e reclamar, por isso JMR. E a série nos desafiava isso, a não vivermos uma vida onde o julgamento, a mentira e a reclamação fizesse parte dela mais. E quando a gente vai por esse campo do julgamento, é o momento em que a gente começa a brincar de ser Deus. Porque segundo a Bíblia, somente uma pessoa pode julgar. E é Deus, Ele é o juiz. Não somos nós. Por isso Tiago vai dizer o seguinte: meus irmãos. Numa outra tradução ele fala, meus amados irmãos, não falem mal uns dos outros. Não existe isso aqui na Memorial, tá? Mas tem algumas igrejas que existe. Então, se você conhece, depois você leva para essa pessoa. Mas aqui, né, não tem, não existe. Não falem mal uns dos outros, porque quem fala mal do seu irmão em Cristo ou julga, está falando mal da lei. Está julgando a lei. E ele continua, pois se você julga a lei, então você já não é uma pessoa que obedece à lei. Você é alguém que a julga. Ao invés de obedecer à lei, você julga a lei. Deus é o único que faz as leis. Deus é o único juiz. Só Ele pode salvar e destruir. Quem você pensa que é para julgar os outros? Simples, né? Como diz os nossos irmãos pentecostais, forte essa palavra, né? Mas é uma palavra que a gente não gosta muito de ouvir, porque mexe com a gente. Se a gente esquecesse a Bíblia e fosse só para o lado da psicologia, da ciência, nessa questão do julgamento, a gente ia encontrar muitos conselhos do porquê não é bom a gente julgar as pessoas. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê também princípios bíblicos falando sobre isso. Portanto, seja religioso ou não, todo mundo tem a plena noção de que julgar alguém é algo que não é saudável, não é bom, não traz nenhum benefício para a pessoa que tem essa prática e nem para o seu ambiente que o cerca. Ser conhecido como alguém que só sabe julgar ou procurar defeito no outro não é algo que vai te agregar nada. E quando nós exercemos esse papel de juiz, nós estamos tentando brincar de ser Deus. E por que nós não podemos julgar as pessoas? Porque julgar as pessoas e ter esse olhar de julgamento nos desconecta das coisas que realmente nós deveríamos focar, que é nós mesmos e a nossa vida. E quando a gente olha muito a vida do outro, a gente esquece de olhar para nós. Por isso que tem um hino do cantor cristão que fala sobre isso. Eu vi essa versão no Instagram. Toma conta da sua vida. Não tem? Já ouviram? Toma conta da sua vida. Tem essa versão agora do cantor cristão, né? Para você não tomar conta da vida do outro. Toma conta da sua vida.
só da sua. E quando a gente está preocupado em julgar, a gente fica desconectado do que a gente deveria mesmo focar, que é nós mesmos e as nossas vidas. Ficamos tão empenhados no que o outro faz, no que ele apresenta, que perdemos tempo em cima disso. Já parou para pensar, já parou para reparar que quando você tenta impor o seu julgamento sobre tudo e todos, geralmente você começa a agir com preconceito? Você começa a agir como um preconceituoso. E uma das razões pelas quais nós não devemos julgar o outro é que nem sempre nós conhecemos toda a circunstância que levou a pessoa a tomar a determinada ação, decisão, a agir de determinada maneira. E a gente não conhece tudo, mas a gente já faz um pré-julgamento. A vida, ela é complexa. E cada indivíduo tem as suas próprias experiências, suas crenças, seus valores, e tudo isso influencia nas suas escolhas. E nós, ao julgar alguém, corremos o risco de nós sermos injustos e de julgar a pessoa somente com aquilo que a gente consegue ver, observar, e não pelo todo. Além disso, julgar os outros pode nos levar a sentimentos que não vão nos ajudar em nada, como raiva, ressentimento, hostilidade. E isso vai afetar a nossa saúde mental, o nosso bem-estar, a nossa vida com Deus. Isso vai criar conflitos desnecessários, porque se você fizer um julgamento que não é verdadeiro e a pessoa descobrir, isso vai virar uma paz na família, não vai? Geralmente isso não acontece nas famílias, não. Ou acontece? Esses julgamentos, esses preconceitos. Então eu quero desafiar você a ler Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, ele vai falar de exemplos bem práticos de nossos relacionamentos interpessoais. Tiago começa o capítulo 4 dizendo: sabe de onde vêm as brigas, os conflitos que existem entre vocês? Eu tenho a resposta. Não vem lá de fora, não é o diabo. É de vocês mesmos, as paixões que guerreiam dentro de vocês. É do egoísmo, é da falta de humildade que existe em nós, em nosso coração. É o nosso coração que ainda não foi totalmente quebrantado. Tiago começa falando sobre isso no capítulo 4, versículo 1. E depois ele vai falando nos demais versículos sobre como deveria ser o nosso comportamento. E lá no versículo 7 a 11, ele vai mostrar como a gente vence isso. Esses maus desejos que guerreiam dentro de nós. Como a gente vence esses conflitos, essas brigas que existem. E ele vai falar: humilhem-se diante de Deus. Se aproximam de Deus. E Deus vai se aproximar de vocês. Se quebrantem, se humilhem na presença dEle. E agora ele entra nesse texto dizendo: vença mais um pecado que existe entre vocês, que é o julgamento. E interessante, deixa eu lembrar isso novamente, eu falei domingo passado. Tiago está escrevendo o capítulo 4 para crentes. O contexto aqui é a igreja. Não era pessoas que não tinham comunhão com Deus. Esses 2 versículos ele está falando para crentes. Salvos, transformados. E ele está dizendo: meus amados irmãos, não falem mal uns dos outros. Você vê isso acontecendo no ambiente de trabalho? As pessoas falando mal uma das outras? E geralmente isso acontece quando a pessoa está presente ou quando ela está ausente, né? Nem sempre você tem coragem de falar na presença da pessoa. E aí a gente vai fazendo isso. Só que quando a gente pensa nessa questão de não julgar os outros, a gente tem que lembrar de 2 coisas. Então quer dizer que eu não posso julgar nada, pastor? Algumas coisas sim, nós podemos avaliar nos outros. Por exemplo, você pode julgar, avaliar o caráter ou o ensinamento de alguém. Se alguém está ensinando algo, dizendo que está falando isso em nome de Deus, mas o caráter dessa pessoa, o ensinamento dessa pessoa não tem nada a ver com o que a palavra diz, você vai dizer amém, glória a Deus, e assinar embaixo? Não, você pode avaliar, você pode julgar que aquilo que a pessoa está ensinando, dentro do seu julgamento, do seu conhecimento bíblico, não é verdadeiro. Então você pode fazer esse pré-julgamento.
O que Deus aqui está dizendo é de nós não julgarmos os outros na questão de sermos maldosos, de queremos destruir caráter, história, de queremos pisar em cima da pessoa, mostrando que nós somos mais santos e melhores. Mas o próprio Jesus fala sobre isso. De pessoas que vão tentar compartilhar a palavra, ensinar a palavra, mas a gente vai fazer uma avaliação, um julgamento de que essa pessoa eu não posso seguir. Esses conselhos eu não posso obedecer. Esse ensinamento não vem da fonte correta. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Outra coisa, você precisará julgar e abordar o pecado de alguém. A Bíblia fala que se eu vejo meu irmão andando em pecado, eu posso chegar nele e dizer: irmão, eu posso te ajudar. Olha o que você está fazendo, olha as suas atitudes, as suas escolhas. Sai disso. Não continue caminhando nesse sentido. Eu posso fazer isso, como irmão em Cristo, eu vou fazer isso porque eu quero restauração, eu quero que esse irmão volte ao caminho. Como é bom ter alguém e ter a igreja que vai chegar e falar: irmão, toma cuidado, olha as escolhas que você está fazendo, olha as atitudes que você está tendo, olha o comportamento que você está tendo. E muitas vezes isso não acontece mais tanto, sabe por quê? Porque nem todos querem ter essa privacidade invadida. Mas nós somos um corpo. Outra coisa que a gente pode julgar. Paulo vai falar sobre a questão da maturidade espiritual de alguém. Quando a gente fosse escolher os líderes, alguém para liderar, ele vai falar como tinha que ser essa escolha. Então há uma avaliação, um julgamento sobre a maturidade daquela pessoa, as qualidades daquela pessoa, os dons daquela pessoa. Então em alguns momentos a gente vai julgar. O que Tiago está falando aqui é de falar mal, de falar contra. Refere-se aqui no grego a declarações estúpidas, irrefletidas, descuidadas, a críticas depreciativas, a críticas destrutivas. É aquela palavra, aquele julgamento que você não dá porque você quer ver o bem da pessoa, quer ver ela crescer, quer ver ela ser melhor. Você fala simplesmente porque você quer mesmo humilhar, colocar para baixo, depreciar a história, a vida dela. É uma intenção maliciosa, carregada de ódio, de egoísmo. E como é triste saber que isso existe nesse ambiente de igreja religioso. Então, quando fala aqui de criticar, de julgar, ele está falando desse condenar. Tiago está falando de nós esquecermos aquele lado da crítica construtiva, daquela conversa, daquele feedback, que você é avaliado, que você é colocado na parede, e você é mostrado algumas coisas que você precisa melhorar, mas há um desejo de você de fato melhorar, crescer. Não é isso que Tiago está falando. Tiago está falando de pessoas que simplesmente julgam com a intenção de machucar, de ferir, de destruir. Como é triste isso. Como é triste conviver com pessoas assim. E por que nós não podemos falar mal uns dos outros? Por que nós não podemos julgar ao nosso irmão? Porque, primeiro, nós somos parte da família de Deus. Não criticamos e não julgamos por causa da família de Deus. Tiago vai se referir a nós como irmãos, meus queridos irmãos. Queridos, nós somos uma família, e nessa família não pode existir crítica, julgamento. Tiago está nos lembrando aqui: vocês fazem parte da família divina, vocês agora precisam ter comportamentos diferentes, o trato de vocês tem que ser diferente. Lá no mundo tem um jeito de se tratar, aqui é diferente. Aqui o nosso jeito de conversar é diferente. Aqui a nossa forma de resolver as coisas é diferente. Por isso que lá em Gálatas 5,15 ele diz: vocês estão se mordendo, se devorando uns aos outros. Isso não deveria ser assim. E Paulo em vários momentos nas cartas vai falando sobre isso. É por isso que há os mandamentos de mutualidade, de amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros e não julgar uns aos outros. Não devorarmos uns aos outros, como diz lá em Gálatas 5,15.
em uma família amorosa, em um lugar de família feliz, não deve existir julgamento, fofoca. Não deve existir isso. Outra razão do porquê nós não devemos julgar os irmãos, não devemos mentir, não devemos criticar, não devemos falar mal, porque a palavra de Deus assim nos pede. Aqui está dizendo bem claro que se você exerce o papel de Deus de julgar, você não está mais cumprindo a lei. Você deixou de obedecer à lei e agora você se torna o juiz, aquele que se coloca no lugar de Deus. A lei de amor, a lei de graça que Deus nos traz, é a lei em que nós temos que nos amar, onde eu preciso me colocar no lugar do irmão, ter compaixão, onde eu preciso deixar que ele apareça mais do que a mim, onde eu preciso ter humildade. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a única coisa que Deus nos pede é obedecer à lei. E Tiago está dizendo, se vocês deixam de obedecer à lei para julgar as pessoas, vocês não estão mais obedecendo, vocês estão desobedecendo a Deus. Então eu não posso julgar porque eu preciso obedecer a palavra de Deus. Eu preciso obedecer a palavra de Deus, cumprir a palavra de Deus. E entender que eu também não julgo as pessoas, porque Deus é o único que pode fazer isso. Ele é o único. Eu não posso tomar o lugar de Deus e brincar de querer ser Deus julgando pessoas. E como é triste isso, né? Você saber que pessoas vão te julgar. Muito mais triste é saber que você talvez tenha tido essa atitude. Se para você não é bom saber que as pessoas te julgam, se isso te fere, se isso te machuca, por que fazer isso com os outros? Por que exercer esse papel? E como isso é triste quando a pessoa está vivendo um momento onde ela está precisando de ajuda e o que ela mais recebe é julgamento. Mais uma vez vou referir aqui ao Júnior do Viva a Vida. Como é difícil num processo de recuperação, de transformação, em vez da pessoa ter um abraço, um apoio, ela ter alguém ou uma família que só julga, que não acredita, que não apoia quando você critica, quando você julga os outros. Você não só está infringindo a lei de Deus, mas você está tentando assumir o lugar que é só dele, que de ser juiz. É só ele que pode exercer esse papel. Você está tentando brincar de ser Deus. E Tiago está dizendo, só Deus tem poder de salvar ou destruir. E como muitas vezes a gente se engana achando que o julgar o outro é eu ser melhor do que o outro. Talvez você pode não ter aquilo que você está julgando no outro, mas tem outras coisas na sua vida que o outro não tem que você tem. E o que Tiago está querendo mostrar para nós é que todos nós estamos no mesmo processo de santificação, de mudança, de restauração. E não tem ninguém melhor do que ninguém aqui. Todos nós somos falhos, pecadores. Que Tiago está dizendo, olha, vocês não vão mandar ninguém para o inferno com o julgamento de vocês ou nem para o céu, porque quem faz isso é Deus. É Deus. E aí muitas vezes eu fico me questionando, será que nós como igreja estamos mesmo preparados para todo tipo de pessoa quando eles entrarem na igreja? Para amar, para abraçar, para cuidar. Imagina se um dia entra aqui alguém, e aí ele dá o testemunho de que ficou tantos anos preso, porque roubou, porque fez isso. Na hora da oração, seu celular e sua carteira está aí no banco, do lado da pessoa. Você vai fechar o olho com tranquilidade, né? Ou você vai ficar aí agora? Eu fecho ou não fecho o olho? Guardo ou não guardo a carteira? Guardo ou não guardo o celular? Querido, será que muitas vezes no dia a dia, nas pequenas coisas, nós não nos pegamos assim, fazendo aquele pré-julgamento? Eu não sei quantos acompanhavam quando tinha aqueles programas, ainda tem alguns, de pessoas que iam lá para fazer um teste de música, para ver se ia surgir um novo grande cantor, e entravam alguns que os jurados olhavam assim,
que veio fazer aqui? Não davam nada para aquele candidato. E a hora que o candidato abria a boca e cantava, todos ficavam maravilhados de ver que voz, que tom. Não desafina. Mas o pré-julgamento antes. Será que hoje a gente não age assim? Pela roupa da pessoa, pela forma como a pessoa age. Talvez é diferente do que a gente estabelece como alguém para poder termos contato. Então Tiago está dizendo, olha, quem você pensa que é para achar que é melhor do que o outro, para julgar os outros? Quem você pensa que é? Quando julgamos e criticamos, nós estamos mostrando o quanto nós somos inseguros, o quanto nós ainda temos coisas para melhorar em nós. E Tiago está dizendo isso, que uma das coisas pelas quais você briga, você discute com os outros, é porque você acha que o seu papel é somente de ser juiz e de julgar. E quando a gente toma o lugar de Deus, os conflitos eles nunca vão terminar. Porque eu acho que eu sempre estou um degrau acima. Eu sempre sou um pouquinho melhor. Minha vida é um pouquinho melhor do que a do outro. Querido, como cristão, alguém que nasceu de novo, um verdadeiro seguidor de Jesus, tendo a vida de Cristo em nós, nós não podemos deixar que a nossa vida seja uma vida onde nós sejamos levados pelo julgamento. Não podemos julgar as pessoas. Temos que tomar muito cuidado com isso. Tiago, em todo esse capítulo, vai estar dizendo que a gente só vence isso quando a gente se submete, quando a gente se oferece, quando a gente se prostra, quando a gente se rende, quando a gente se aproxima de Deus. Jesus, na oportunidade que ele teve para deixar que uma mulher pega em adultério fosse morta por apedrejamento, ele disse, quem não tiver nenhum pecado, atira a primeira pedra. Eu fico imaginando essa cena hoje. Será que não teriam alguns que iam atirar a pedra, achando que eram de fato santos? Que a gente possa entender todos os dias que é possível viver uma vida em que a nossa vida cure aqueles que estão ao nosso redor, ao invés de morder, de ferir. Que a nossa vida seja uma vida que perdoe, em vez de ficar amarrado na crítica, no rancor. E muitas vezes você mesmo bebendo do veneno, e isso só está fazendo mal para você. Que você tenha misericórdia, ao invés de querer tomar o lugar de Deus e ser juiz. E como é difícil sermos misericordiosos. Porque o primeiro ímpeto é já fazer o julgamento, tomar o papel de Deus. Mas que essa palavra fique com você essa semana. Aquele momento que você for tentado a julgar alguém, lembra disso. Quem você pensa que é para julgar os outros? É como se Tiago estivesse dizendo, vai na frente do espelho, olha na frente do espelho e diga assim, eu sou salvo, perdoado, mas eu continuo sendo pecador. E cada um de nós aqui sabemos os nossos pontos fracos, os nossos pecados, as nossas falhas, o quanto a gente está distante ainda de tudo que Deus quer de nós. Então, tendo esse conhecimento, quem somos nós? Quem nós achamos que somos para chegar e apontar, ferir, machucar? E essa tarde, sabe por que a gente está aqui hoje? Não é para que Deus nos dê, como alguns falam, a chapuletada, né? Hoje Deus bateu. Não é isso não, querido. Deus não quer bater no você não. Deus quer que você entenda isso para que você seja diferente de alguns que estão querendo tomar o lugar de Deus. Que você seja onde você estiver,
alguém que vai distribuir mais graça, mais misericórdia, mais amor, mais compaixão. Porque quando a gente não erra porque a gente quer. E a gente não quer que a pessoa chegue e fale, né, já despeje tudo que ela acha só porque a gente teve. A gente quer misericórdia, a gente quer graça. E se eu quero isso, por que eu não ofereço isso também? Aos meus filhos, na minha família, no meu ambiente de trabalho. Porque se alguém tão pesado, são duro, alguém são... Querido, isso não faz bem. Isso não te ajuda. Vou mudar? Tem essa filosofia de vida. Viva uma vida sem julgar, sem mentir e sem reclamar. Não vai ser fácil, porque você vai ser tentado a julgar. Você vai ser tentado a medir os outros pela sua régua. Mas você vai se lembrar, Deus é o único. Meu papel como discípulo é somente obedecer. Só obedecer. Mesmo quando eu não entendo. Então vamos louvar? Vamos dizer, Senhor, eu quero. E sabe como a gente consegue isso? Só quando a gente, de fato, se rende, se oferece, se prostra. Fique de pé. E diga, Senhor, eu quero. Eu quero mais do Senhor. Eu quero mais dessa intimidade. E eu quero viver essa vida diferente em todas as ações, em todas as minhas práticas. Não só agora. Eu quero isso para sempre. Eu quero que as pessoas possam olhar para mim e ver que em todas as áreas da minha vida, até nessa questão do julgamento, eu sou alguém diferente. Vamos louvar?